Olá, boa noite, está no ar mais um GoitaCast número 182. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E no centro da bancada, o gênio dos brownies, o nosso amigo Patrick, de Capitão Brownies. Salve, salve família, boa noite. E hoje, né, na verdade, a gente teve um imprevisto que teriam mais dois convidados. O Bill, da Boutique do Pão, e o Rangel, da Mr. Rangel Barbearia. Mas, infelizmente, tiveram contratempos, não puderam estar presentes aqui. Mas representaremos eles. Eles têm muita importância, né, os parceiros, assim como o Patrick. Na verdade, a gente faz o programa juntos, né? Eles são parte do programa. Eu sempre digo, né, que a bancada sempre está à disposição deles, né? Qualquer comunicado, qualquer vídeo, foto. E eu tava lembrando, né, Cris, também daqueles que já passaram por aqui, né? Que eu até não vou me atrever a comentar, porque eu posso cometer a injustiça de esquecer de alguém, que foram muitos, né? Foram importantes também na nossa caminhada, né? Fizeram parte da nossa história. A Boutique do Pão aí, acredito que seja, no momento, a mais duradoura, né? O Patrick também tá um bom tempo com a gente, né, Patrick? Já vai fazer quase 2 anos. Isso aí, A gente se conheceu 2023. na reunião Foi na reunião da Hub Soluções. Exatamente. Verdade. Na primeira reunião da Hub Soluções. Exatamente. Eu lembro que lá também eu conheci o pessoal da Service Static Car, que acompanhou a gente aqui um tempo também. Conheci muita gente legal nesse evento, muito bom o evento, né? Network. E é muito importante. E eu geralmente começo o programa, antes de começar a conversar com o convidado, falando deles, né? Dos nossos parceiros. Então começar aí falando da Boutique do Pão, do Parque Imperial, que garante o nosso lanchinho de toda quarta-feira, né? Infelizmente o Bill não pôde estar presente, mas com certeza é muito importante aqui pra gente. E a Boutique do Pão, que fica na rua Professora Brandino de Melo, 339, telefone DDD 22 99781 7016. Nas redes sociais, @ Boutique do Pão 339. É uma padaria, assim, excelente, cara. Você chega lá, é fila, entendeu? É muito bom. Completíssimo. O produto. E às vezes, quando eu me atraso, né? Tipo assim, um domingo mais tarde, às vezes que eu lembro de comprar pão que eu não consigo ir na Boutique do Pão, eu vejo a diferença da concorrência. Realmente a Boutique do Pão é sinistra. Tá à frente. Não, com certeza. E é um cara assim que abraçou a ideia assim de primeira, né? O Bill. E um dia ele vai estar aqui conosco, né? E de certa forma ele sempre está. E o Capitão Brownies, né? Porque eu costumo dizer, Patrick, que eu conheci Brownie provando seu Brownie. É verdade. Muitos clientes falam isso comigo porque eu tento trazer para Campos uma nova forma de ver o Brownie, porque nos acostumamos com o achocolatado e o Brownie não é algo feito de achocolatado, então é aquele produto bem real que é chocolate pra você. O sabor é outro, né? E a Capitão Brownies veio com aquele jeito de brincar, né? Como vocês falam sempre, o nosso brownie de bacon com cerveja. Nossa, top demais. Mas... Não é o meu preferido, mas é top demais. A gente comendo com o pessoal aqui, pô, tem um brownie aqui de bacon com cerveja. O pessoal fica bacon com cerveja, fica todo mundo espantado, assim. Ninguém acredita, um negócio tão diferente, né? Inusitado. Sim, mas além do brownie de bacon com cerveja, tem também o de vinho, nozes e gorgonzola, cara. Que caramba! Esse é surreal. Pra mim, ele ainda é melhor do que o de bacon com cerveja, mas ele teve o de bacon com cerveja teve uma saída muito melhor para os clientes. Mas em questão de sabor, o de vinho é muito melhor. Brasileiro é um povo cervejeiro, né? Cara. E eu acho que se fosse na Itália, venderia mais. Na Itália venderia mais o de vinho. E eu confesso que quando eu cheguei em casa, eu não bebo, né? Eu falei, cara, eu posso comer será esse brownie? Porque eu não bebo. Mas eu não resisti. Mas aí, realmente, ele não tem teor alcoólico, né? Mas, cara, é muito bom, cara, é muito bom. Mas o meu preferido é o de limão. Você gostou de limão siciliano? Cara, pra mim... Cara, eu fiquei louco quando eu comi aquele brownie. O brownie de limão siciliano, ele foi um teste. Pra mim, ele não ficou perfeito. Teve clientes que trouxe feedback que ele ficou muito ácido.
Mas por isso que eu gostei. Eu ainda vou fazer um novo teste com ele, ajeitando ali a acidez dele, porque não era pra ele ficar tão ácido como ele ficou. Era pra ele ter o sabor do limão, mas ainda ter aquela doçura ali do chocolate Mais aquela branco. essênciazinha, né? Que finalzinho da mordida. Era do chocolate branco, porque ele é um brownie de chocolate branco com limão. Então era pra ele ter o cítrico do limão, mas mantendo a doçura do chocolate branco que foi perdido. Entendeu? Eu vou fazer novamente, que tem vários clientes que estão perguntando sobre ele, que não gostaram tanto por conta da acidez, mas perguntam sobre. Deixa uma marca. Entendeu? O que é bom pra Capitão Brownies. E eu gostei pelo excesso de acidez. Eu falei, cara... Aí eu só peguei um dele. O outro eu acho que foi o bacon com cerveja. Eu falei, caraca, pena que o outro é de limão. A minha esposa achou um pouco forte. Mas eu gosto. Eu, por exemplo, quando eu faço suco de limão, eu ponho tipo 9, cara. Você faz um mousse quase. Cara, assim, eu gosto muito de acidez. Eu adoro, assim. E às vezes também, Patrick, é questão do paladar não ser tão afinado, né? De quem experimenta. Sim, tem muito isso porque... Como você mesmo, você não é fã do brownie de bacon com cerveja. Não, eu sou. Não, assim, tá. você não, se tiver outro, você vai preferir o outro. Mas o brownie de bacon com cerveja, quando eu explico pro cliente que é bom, ó, pra mim, pra muitos clientes, ele é maravilhoso. Ele já recebeu uma nota 9.5 de um chefe de cozinha daqui de Campos, que ele é um dos críticos desses concursos culinários daqui da cidade. Então... Cara chato, né? Técnico, né? Entendeu? Então é um brownie que, pra mim, eu não mexo na receita dele. Não tenho o que mexer. Isso aí, Tá mais do que acertado. Aquilo ali, ele tá perfeito. Mas sempre vai ter o cliente, assim, que vai experimentar, eu não gostei. Como já teve cliente que chegou pra mim, eu achei normal. Eu falei, poxa... Isso é um elogio. Vê se você achou normal. Tem coisa errada. Você já viu uma coisa desse Ele tá sem paladar, teve Covid. Nem falando, você consegue achar um brownie de bacon com cerveja normal. Não tem como, não. Então, mas aí a gente tem que aceitar, porque o cliente, ele vai falar ali, às vezes, não é sobre a gente, é sobre ele. Entendeu? Então eu falo assim, não, obrigado, peço desculpa, porque senão, se você não pôde apreciar todo o sabor que ele pode oferecer. Te ofereço outras opções, né? Mas nós temos outras opções, você aceita, como aceitou, comprou outros sabores, então a gente não... Achei engraçado você falar que a receita já estava acertada, você não mexe, né? Engraçado, a gente já consome há quase 2 anos aí o brownie, e você pegar o brownie lá do começo e comer hoje, tipo assim, a qualidade é a mesma, não decaiu nada, não mudou nada. Tipo assim, eu acho que ele usa com medida, milimetricamente, a mesma receitinha ali, né? É a mesma receita, tudo pesado, tudo ali certinho, no menos plástico, perfeito. E eu não mudo a qualidade porque... Qualquer coisa que eu mudar, qualquer quantidade ou ingrediente, marca, se eu mudar, o cliente percebe. Eu percebo só de tocar ali no chocolate que eu utilizo. Se eu trocar a marca, o sabor, mesmo que seja ali, eu utilizo um chocolate 50% cacau para fazer a grande maioria. Se eu usar de outra marca, o granulado é diferente e dá diferença ali na produção, no tempo de assar, na temperatura, tudo isso. Textura muda no final. Exatamente. É engraçado você ver, né? Você vai ao supermercado, a variação de preço dos produtos que você compra é enorme. Nossa. Se você for repassar 50 centavos pro cliente, É verdade. ele chia. Chia muito, cara. Chia muito. Porque tanto que a embalagem hoje... Quando vocês pegaram do início, onde que era aquela embalagem transparente. Hoje a gente trabalha com uma embalagem mais profissional, exatamente para tirar o cliente ali do tá caro. Porque era o que eu escutava muito. Acho que todo empreendedor escuta muito isso. Tá caro. Mas eles não vê a qualidade final do produto, do quanto a gente gasta para entregar uma qualidade boa do produto para eles. Por conta de quê? De uma simples embalagem. Porque tá muito simples. Então eu mudei por conta disso. Né? O cara pega o produto lacrado a vácuo, dá até trabalho de abrir ele, cara. O negócio é bem embalado mesmo. Então tem que ter esse toque, entende? Aí eu já faço exatamente para isso. Pro próprio cliente. É uma embalagem que parece que é feita assim, produção em massa. Né? E querendo ou não, acaba virando uma marca sua também, a embalagem. Exatamente. O cara já olhou e é do Patrick. Só em olhar de longe, já sei que aquele ali é do Patrick.
E você muda um pouco as cores, né, Patrick? Sim, eu mudo por conta de que... Pra não ficar muito sempre igual. Entendeu? Então, a embalagem, elas tem 4 cores diferentes. Pra me ter cada brownie com uma qualidade, com uma cor diferente, eu tenho que fazer um investimento muito grande com a embalagem. Então, eu sempre pego ali, compro 2.000, 3.000 embalagens da mesma cor. Aí na próxima compra eu compro de uma outra cor, na próxima compra de outra. Que aí o cliente sempre vai achar que tá sempre mudando alguma coisa. Não é sempre a mesma coisa. Então é sempre. Cara, mudou. Pô, da outra vez que eu comprei bonito. Era azul, tá. Eu sempre. Tá mais bonito agora. Poxa, você mudou a cor. E às vezes pensa que a cor é de acordo com o sabor também, né? Exatamente. Fica muito isso. No início eu comecei botando cada um de uma cor diferente pra diferenciar. Muito ali, o ninho com Nutella era com a embalagem azul, o Ferrero Rocher era com uma embalagem verde, o mix de castanhas com uma embalagem amarela, o bacon com cerveja com uma embalagem rosa, por conta que minha filha falou, pai, bota rosa por causa da Peppa Pig. É uma porquinha que tá aí dentro. Aí, então... Vamos pensar que é de bacon. Aí, então, ficou nessa questão. Mas depois que eu comecei vendo que tinha brownie que saía mais... E as cores acabavam. Eu tinha que comprar mais embalagem. Mesmo já tendo embalagem. Mesmo tendo embalagem. Eu falei, cara, eu vou comprar de uma cor só. Entendeu? Porque é melhor do que eu ter um gasto excessivo e perder lucro por causa de embalagem. Entendeu? Então ali foi um critério muito grande pra diminuir gasto. O cara tem que ser contabilidade, marketing, mão de obra. Mas ele tava lá em off, antes da gente começar, ele tava conversando ali com um colega ali fora sobre isso. Que além de você saber fazer bem um produto, você tem que ser um gestor. Entendeu? Eles estavam até falando de alguma coisa que você tem que também tirar o valor que seria o seu salário. Que você não pode trabalhar de graça. Pra comprar as coisas. Foi muito que eu errei quando eu tentei fazer comércio. É que eu não pensava em tirar o meu dinheiro. Aí, e não sabia comprar também, entendeu? Tem que fazer vendia cálculo, 150 e comprava 160. A empresa não tá dando conta de me pagar. Entendeu? Você tem que viver também. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi com uma das parceiras de network minha, que é a Érica, que... Você tem que ter o controle do seu caixa e não misturar uma coisa que o seu dinheiro e o dinheiro da empresa não são as mesmas coisas. Isso aí. Senão você tá roubando da sua própria empresa. Vendi R$10.000 hoje, ganhei 10 mil esse mês. Pô, isso daí é o que muito empreendedor que começa erra. Se confunde, entendeu? Muito empreendedor que começa erra. Ou quando não é isso, não é só questão de errar. Tipo assim, não vê... não tô conseguindo evoluir dentro do que eu tô vendendo. Não consigo crescer. Mas é porque todo o caixa e o dinheiro da empresa e gasto pessoal é único. Então ele acha assim, todo o dinheiro é meu. E é onde muitos erram nisso aí. Bota então, tudo no bolso e vai pra gastar. Aprendi isso na luta, na marra, apanhando. Apanhando. Na prática mesmo, né? Exatamente, porque no início era assim. Começava o que eu vendia, comprava o material, que sobrava era meu. O que sobrava era meu. Mas quando foi ver assim, aí acontecia qualquer probleminha simples de acabar a embalagem ou acabar o chocolate, você tá sem dinheiro. Sem caixa. Ou você esqueceu de comprar um produto. Exatamente. Você acha que sobrou, mas não sobrou. Exatamente. Aí você esqueceu de comprar um produto, quando vai ver, pô, não tem mais dinheiro. Vou tirar da onde? Não tem dinheiro. Então, vamos desembolar aqui não. Aí, hoje, eu tenho muito essa parte de separar o meu dinheiro, meu salário, e o restante é da empresa. Da empresa. Entendeu? Ah, Patrick, acabou. Eu tenho que pagar. Eu falei, não, eu tenho que pagar com o meu salário. Meu salário paga. Ah, faltou. Amanhã a gente resolve. Assim como você não pode mexer no seu salário pra pagar a coisa da empresa. Exatamente. Tem que ser totalmente contrário. Tipo assim, chega hoje, você tem que pagar a conta de luz. A conta de luz chegou, tem que pagar hoje. Eu tô com R$100 na conta ali, no meu salário, R$100. A conta de luz é 150, pá, ó. Amanhã resolve. Falta 50. Eu só tenho 100. Eu só tenho 100. Vamos correr atrás, fazer mais 50, receber pra pagar a conta de luz.
vou tirar aqui do caixa da empresa que depois eu coloco de volta. Não, você não vai colocar de volta. Não coloca. Você não vai colocar de volta. Aí vai virando uma bola de irmão. neve, Você não vai colocar de volta, porque você já pagou a conta. Isso, né? Sempre vai faltar alguma coisa. Você já pagou a conta. Você vai pagar a conta. Aí você vende. Você relaxa. Aí você vai vender, não. A conta já tá paga. Eu vou tirar o meu salário agora. Mas aí o déficit ficou na caixa da empresa. Esqueceu. Mês que vem você tira mais uma beiradinha. E se você tá precisando recorrer ao caixa, não tá dando com seu salário, tem coisa errada. Tá errado, Às vezes que falta, no Brasil, a educação financeira básica, que teria que ter na escola isso. As pessoas não sabem diferenciar o que é faturamento, o que é lucro. Acho que faturamento, o cara tá faturando 10 mil. É verdade. Fatura 10 mil. Acho que 10 mil, o cara tá botando os 10 mil no bolso. Às vezes o cara tem um custo de operação de 9.500. É isso, uma das coisas que eu vejo muito nas palestras que eu vou, é que as pessoas grandes chegam e falam, não, meu faturamento hoje, eu tenho um faturamento hoje de 1 milhão. Cara, todo mundo cresce. Todo mundo assim, não, vou ter que estudar, vou pagar, porque aprender com ele. Cara, hoje é normal você chegar e falar, meu faturamento é X lá em cima. Entendeu? Mas ninguém fala o lucro. Ninguém fala o lucro. Aí você fala assim, ele faturou 1 milhão. Mas qual foi o lucro dele? Quando isso realmente sobrou no bolso. Foi assim, tantas empresas enormes aí que faturavam milhões aí e quebraram aí que a gente vê. Verdade. Entendeu? Hoje é muito difícil. Querendo ou não, você não pode também falar sobre o lucro abertamente. Seu faturamento você vai falar. Porque você precisa crescer, precisam ver que você tá vendendo para que você venda mais, entendeu? Independente se você não tá vendendo, você tem que mostrar que você tá vendendo. É assim que funciona. Exatamente, porque a pessoa só compra de quem tá vendendo. Quem tá vendendo muito. É verdade. Só compra de quem tá vendendo muito, porque se você falar assim, não tô vendendo nada, eu não vou comprar de você. No comércio, você passa no comércio, vê um comércio lotado. Aí tem alguma coisa. Você passa no comércio, tá vazio. Você já passa, fica desconfiado, né? É igual oficina mecânica. Se não tem um monte de carro na frente pra ser consertado... Aí tem alguma coisa estranha. Esse mecânico não é bom, não. É bom. Então por isso que muitas vezes o mecânico demora a consertar os carros exatamente por conta disso. Para juntar mais, para deixar... Fazer volume. Valorizar o serviço também. Chega um, sai um. Mas o cara... Não, porque... Se eu soltar... Posso soltar tudo hoje, não. Vou soltar tudo hoje. Não, já era. Soltar todo mundo hoje. Às vezes até o serviço, o cara segura ele pra dar uma valorizada também. Pô, o cara trocou isso aí rapidinho, quem me cobrar tanto. Mas é verdade, o cara não gosta não. E o meu mecânico de moto, por exemplo... Ele até um dia eu falei assim, cara, não tem pressa não. Ele falou, jamais fale isso pro mecânico. Que você não tem pressa. Não fala isso, não pode. Outra coisa, também nunca diga vai comprar uma peça também, nunca fala que você não tá achando lugar nenhum. Como vendedor. Eu tô falando isso como vendedor. Não chega no lugar, rapaz. Tu tá achando que tem que correr aqui comigo, então. Você tem tal peça, tal. Pronto. Rapaz, não tô achando lugar nenhum. Você triplicou o valor da peça que você. A peça podia ser 50 centavos. Você vai pagar R$30, porque você não tá achando lugar nenhum. Você valorizou pro cara, né? Falou por quem queria ver. Exatamente. Então, coisa pequena assim que você tem que evitar falar com o vendedor. Você tem que chegar, quer pagar mais barato, principalmente coisas de peças, você chega pro vendedor, eu tô comparando o preço da tal peça, você tem essa aí? Porque se você tá comparando, você tá indo em todas. O cara já foi outra. Eu tenho que segurar esse cara pra vender. Ele quer vender. O vendedor ele quer vender. Ele quer te vender. Ele tem uma margem que ele pode te dar de desconto. Rapaz, pior que já aconteceu isso comigo. Eu fui comprar uma peça. Aí o pai tá quanto? Perguntei quanto, eu vi o preço, tá muito grande. Ele falou, não, valeu. Aí o cara, não, parei, dá pra te dar um descontinho. Eu acabei comprando com ele, porque ele deu desconto, mas eu não ia comprar na hora. Exatamente, porque ele tem a mais, ele ganha ele tem uma comissão. Se ele conseguir vender mais caro, é ótimo. Aí ele tem uma comissão, ele vende uma peça a R$10. Ele tem lá, o valor que ele pode vender a R$10, ele vende, pelo valor da peça é 15, R$5 de lucro. Você chega pra ele e fala, pá, não tô achando lugar nenhum. Cara, a peça de 15 vai pra 20. Ferrou. Se eu posso ter
mais 5 de lucro, por que não? Menos, né? Por que eu vou ter menos? Eu vou te dar desconto? Não, porque você já entregou a ele. Eu não tenho lugar nenhum, eu preciso dela. Eu tenho a peça, eu sei que eu não tenho outro lugar pra comprar. É o que muita gente não percebe. Vendedor é papo de vendedor. Não é papo de vendedor. Se você chegar da forma certa, você consegue o maior desconto. Entendeu? Sempre procuro, eu falo assim, pá, vou num lugar, vou comprar alguma coisa, pá, quem é o melhor vendedor daqui? Aí você vai encontrar ele vai dizer, sou eu. Então aí você já sabe, se ele é o melhor vendedor, ele vai fazer de tudo pra você comprar. Então, se ele vai fazer de tudo pra me comprar, você tem ele na sua mão. Por conta de que um produto é X. Você sabe que ele vai ter uma margem de lucro X, aproximadamente. Você vai chegar pra ele, pá, vai comprar o produto dentro daquela... Consegue um desconto pra mim? Ah, não consigo, pá, eu vou pagar à vista. Consegue pelo menos 10%? Ele vai te entregar quanto que ele pode te dar. É verdade. Dá pra fazer por tanto. Ele vai ali e vai te entregar. Se ele pegar, não, dá pra te dar 5. Se ele conseguir te dar 5, você já tá no lucro. Ia pagar 5% a mais. Que você puder economizar, amigo. Sempre é bom. E essa questão de peça de carro é interessante, que às vezes uma peça serve para vários carros. Mas você às vezes tem um carro mais específico, só por conta disso o cara pula em cima de você. Ó, minha esposa ela tem um Sandero. Deu problema no limpador traseiro. Eu rodei a cidade toda procurando o limpador, não achei. O que eu pensei? Vou na Renault. Cheguei na Renault, não tinha. O cara, tipo assim, com uma má vontade, eu falei, cara, mas eu preciso do limpador, tal, queria original. Eu vou ver se tem em Niterói pra encomendar. Não tinha. Aí no fim ele falou, vai em tal loja lá no centro. Eu fui, eu descobri que o limpador dele é o mesmo limpador do Palio 2014. Se eu falasse o limpador do Palio, eu acharia em qualquer lugar. É o mesmo, a mesma peça. Olha que doideira, cara. Sim, existe muitos sites que mostram isso. Sempre é bom pesquisar. Sim. Eles são compatíveis. Às vezes você fala pra carro tal, às vezes um carro mais sofisticado tal. Aí aumenta até o preço. Se falar do Palio, um carro mais popular, é a mesma coisa, mas o cara tá com o Palio, mas, né, mais quebrado. E, Patrick, Capitão Brownie, né? Anexo ao ENF, Cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Isso, se encontra lá na Tem Café hoje, lá na Tio Brisa, porque vamos ter que atualizar isso, que a Capitão Brownie não tá ficando mais lá no Tio Brisa, porém, vende-se o Brownie da Capitão Brownie lá dentro do Tio Brisa, lá não Tem Café. Porque a Capitão Brownie hoje funciona no e-commerce e com encomendas para festas e eventos. Então não tem mais um espaço físico. Não temos um espaço físico para estar atendendo o pessoal lá. Porque como a venda aumentou e a produção da Capitão Brownie aumentou, eu não conseguia estar lá. Então eu precisava estar na cozinha para produzir. Porque hoje a Capitão Brownie, além de produzir o brownie para vender para as minhas vendas, a Capitão Brownie produz brownies para vários restaurantes, para várias lanchonetes aqui da cidade e pizzarias. Então a gente está presente em vários locais dentro de Campos sem muita gente estar sabendo. Então eu sempre estou falando com as pessoas, como tem no Jimmy Pizzaria, tem a pizza de brownie, que é maravilhosa para doce de leite. Nossa, sabia que existia? Pizza de brownie. Pizza de brownie no Jimmy's Pizzaria e no Suprema Hamburgueria. São as pizzas de brownies dos dois lugares. São feitos com o nosso brownie. No Aipimburg tem o milkshake de brownie e o brownie com sorvete e Nutella, que Nossa. Também... Que coisa agora, ruim. Dia 5 agora vai ter a inauguração da Harrisburg, que a gente vai também estar fornecendo brownies para eles estarem trabalhando. Então são várias pessoas que a gente vai fornecendo ao longo desses quase 4 anos da Capitão Brownies, entendeu? Que surgiu dia 16 de agosto de 2021, que eu fui lembrar essa semana, fui descobrir. Qual dia de agosto? Dia 16 de agosto. 10 dias depois do GuetaCast. Quase a mesma idade nossa. Nós somos do 6/8 de 2021. A Capitão Olha aí, rapaz. Dá pra fazer uma festa junto. Dá. A Capitão Brownies, o que hoje seria a Capitão Brownies, que não surgiu como Capitão Brownies, surgiu como doces caseiros do Capitão, porque a ideia inicial era
Eu vendia pé de moça, pé de moleque e quebra-queixo, que eu fazia. Só que na época eu ainda era segurança patrimonial. Eu vendia para fazer a faculdade de gestão de segurança privada porque eu queria ser supervisor da empresa. Então eu comecei a vender para querer crescer dentro da empresa, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu não conseguia ficar parado. Eu queria sempre algo a mais. Aquilo dali não tá bom para mim, entendeu? Eu sempre quero mais. Eu tenho que evoluir dentro daquilo que eu tava fazendo. Então eu comecei como Doces Caseiros do Capitão, onde com o tempo não tava dando para fazer e eu tive que buscar uma única coisa para que eu produzisse. Aí foi onde veio a ideia do brownie. Onde minha primeira receita... Ninguém diz que hoje eu tenho uma receita maravilhosa que todo mundo adora, mas a primeira receita, aquilo de lá parecia uma lama. Mas de onde que veio essa ideia? É brownie. Então, brownie. Eu... Meio espiritual um pouco, porque... Eu fui dormir pensando no o que eu vou fazer pra ser uma única coisa que eu queria... Depois de ler o livro A Única Coisa, que me tive a ideia, tem que escolher uma única coisa pra... O livro é a única coisa. Isso, exatamente, a única coisa. Coincidentemente. É pra aumentar foco, ele ajuda a aumentar foco. Então, ele nesse livro ensina que você tem que escolher uma única coisa pra resolver um único problema. Você tem que focalizar pra resolver um único problema. Meu problema era ganhar dinheiro. Eu precisava de mais dinheiro. Só o seu, né? Então eu precisava de uma única coisa que eu pudesse focar e que eu fosse me tornar referência no futuro. Então eu dormi que eu queria buscar iniciar algo que eu pudesse me tornar referência naquilo. Me tornar um especialista. Então eu dormi e acabei sonhando com a minha falecida avó, falando, por que você não faz brownie? Caramba, mas ela falou isso pra você no sonho, cara? Cara, foi incrível que pareça. Por que você não faz? Eu nunca tinha feito brownie na vida. A palavra que dá, é tipo a iluminação. Eu nunca tinha lembrar feito. Até o final. Eu acho que não foi sonho, não. Eu nunca tinha feito brownie na minha vida. Nunca tinha visto a receita de brownie. Entendeu? Aí a primeira receita que eu fiz foi comprar o quê? Um pacotinho de... Pronto. Vou assar isso aqui e vou vender, vou ganhar dinheiro. Tipo aquelas receitas de bolo. Mais fácil. Que é aquele negócio, você tem que pegar algo fácil e ganhar dinheiro com aquilo. Onde todo mundo... Aí eu fiz, aquilo ficou uma lama, cara. Hoje eu falo que eu tenho 5 pessoas que eu nunca vou esquecer deles. Porque no dia que der certo, eu vou chegar pra eles aqui. Isso aqui é a sua parte, isso aqui é a sua parte, isso aqui é a sua parte. Porque foram as únicas 5 pessoas que compraram o brownie. Nem a minha... Na época, minha esposa... Eu virei, experimenta. Pra ver se tá bom. Ela olhou. Pô, não vou comer isso não, isso tá ruim. Cara, não tá bom. Eu não vou comer isso não, isso tá ruim. Aí dali eu fui pesquisar receita de brownie pra ver como fazia. Só que todas as receitas que eu achei na internet eram todas feitas com achocolatado. Com Nescau, com algum achocolatado mais simples, pra diminuir gasto e aumentar lucro. E eu nunca gostei de achocolatado, porque eu achava doce, muito doce. Verdade. Aí eu fiz o quê? Eu criei a minha própria receita. Eu peguei tudo que eu preciso disso. Eu não botei nem meça no negócio. Eu peguei assim, vai ser 500 gramas disso, 400 disso. E vou colocar 200 gramas de achocolatado, porque é o que tá lá, mas eu vou colocar mais 100 gramas de cacau em pó 100%. Pra deixar o amargor do chocolate, trazer o sabor do chocolate pra dentro daquele chocolatado e ia diminuir a doçura. Ia lá, fiz lá, cortava, recheava com brigadeiro e foi onde eu comecei a vender. A ideia de colocar o nome, naquele tempo eu já tinha deixado de lado Doces Caseiros do Capitão, não tinha marca, não tinha nada, só vendia o brownie. E vinha todo mundo, por que você não coloca o nome? Cria um Instagram pra pessoa criar, eu encomendava, na minha mente, eu me sabotava. Não quero criar Instagram não, porque se eu criar um Instagram, vai começar a vir encomenda. E se aumentar a aquela obrigação de ter que fazer. Vai aumentar trabalho e eu ainda trabalho como segurança. A ideia era vender uma quantidade de brownie. Isso é uma segunda opção. Pra pagar a faculdade. E não trabalhar com brownie. Ficar ali meio anônimo ali só. Entendeu? Era só pra fazer um dinheiro. Mas ocasionou de que
o que acontece quando você começa a empreender em uma segunda opção. Você vai olhar o caixa, vai fechar o caixa pela primeira vez no mês, você vai ver o quanto você vendeu. Entra aquela parte do faturamento. Quanto que eu faturei naquela época? Eu não tinha separação de dinheiro, era tudo meu, porque eu tinha um salário de segurança. Então, todo o dinheiro que entrava era meu. Eu comprava material dos Brownie com ticket de alimentação. Entendeu? Então não tinha gasto. Então ali eu fui ver que o meu faturamento era maior que o salário que eu tinha como vigilante e maior que o salário que eu poderia ter se eu fosse supervisor. Você, opa, já virou a chave. Alguma coisa que tá errada. Eu pensei, alguma coisa que tá errada. O meu plano B se tornou o plano A. Melhor que o plano Exatamente, ultrapassou. Tá, meu plano B se tornou o plano A. Então eu comecei a focar. Aí surgiu o nome Capitão Brownies. Gastei o o que eu tive de lucro ali, gastei com identidade visual. Foi onde surgiu a gravatinha borboleta. Na época tinha o suspensório. Então eu trouxe a Capitão Brownies pra realidade. E a segurança virou em segundo plano. Ficou toda para segundo plano. Então, a ideia já virou outra. Entendeu? Virou a chave. Quando a chave vira ali, você fala assim, irmão, acabou. É isso aqui agora. Aí, quando a pessoa virava assim, minha moto, quando eu comprei, Patrícia, vou comprar uma moto, porque eu preciso sair, andar mais para vender. Vou comprar minha moto. Eu fiz um consórcio de 12 vezes, pagando R$1.000 e poucos reais. Eu escutava a pessoa, você tá maluco. Você tá maluco, você vai dar o seu salário de vigilante, mas vou. Por que não? Tá entrando mais do lado de cá. Claro. Eu ganho mais vendendo brownie, rapaz. Isso aqui, eu virava o meu supervisor, rapaz. A segurança é só pro esporte. Hoje a segurança pra mim é esporte. Isso daqui é meu plano B. Mas você tem carteira. Aqui você tem carteira assinada. Se acontecer alguma coisa. Meu irmão, eu sou MEI agora. Se acontecer alguma coisa, eu também tô seguro ali, resguardado com INSS. Então a gente começa a buscar muita coisa diferente quando você começa a empreender. Abre os horizontes. E você hoje não atua mais na área de segurança? Não. Há 2 anos eu só trabalho com a Capitão Brownies. Minha renda, meu salário, meu prolabore, tudo é da Capitão Brownies. A segunda opção virou primeira e agora única. Única que depois... Que volta lá no livro. E volta lá no livro, porque depois você começa a perceber... Depois de muita palestra, você descobre que não existe plano B. É só o plano A. Você tem que ter... Quando você fala assim, não, tem que ter um plano B, é que você já sabe que o plano A vai falhar. Então, cara, vai pro plano B. Vai pro plano B, porque se você não... Concentra as energias ali. É como o Flávio Augusto fala, não é fazer pra ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Entendeu? Então, a Capitão Brownies é meu plano A, eu não tenho planos pra outra coisa. Às vezes muita gente fracassa por causa disso, né? Tenta uma vez aqui, não deu certo, pula pra outra coisa. Vai só pulando, não consegue focar. Totalmente aleatório. Exatamente. E eu não quero isso. A Capitão Brownies é meu plano único. E hoje eu tenho muito que agradecer a minha grande amiga Érica, onde eu já comecei a dar palestra contando a história de como eu comecei a empreender, que em 2017, vendendo bala nas ruas, até hoje com a Capitão Brownies, que eu sei que ainda eu não tô onde eu almejo, mas também eu não tô aonde eu comecei. Eu não tô no mesmo lugar. É importante ver essa caminhada. Exatamente. Esse livro que você leu também foi um divisor de águas na sua vida. É verdade. Não só ele, como vários outros. Como é que é o nome do livro, né? O Poder da Única Coisa. O Poder da Única Coisa. Depois eu mando pra você lá no WhatsApp. Interessante porque às vezes você ficasse nessa fazer um monte de coisa, um monte de doce diferente, talvez. É verdade. Você não chegasse ao ponto que você focou em uma coisa só, que era só nos brownies, e hoje você é referência dos brownies, né? Como eu digo, aquele
Quem sabe um pouco de muita coisa não sabe muito de nada. É verdade. Já ganhei por 2 anos consecutivos o Melhores do Ano como Brownie. Sim, sim. Infelizmente, eu não tive dinheiro pra pagar pra que eles divulgassem isso. A plaquetinha, ganhei. né? É muito... Mas ganhou, pô. Mas ganhei, não importa. Eu tirei de quem tinha dinheiro pra pagar a plaquetinha. Ah, Entendeu? Porque Conta. o único ano que eu não participei, porque eu só fui descobrir na metade na metade, e também não tinha o quesito Brownie, era confeitaria. Era confeitaria, que eu fiquei em terceiro colocado no quesito confeitaria. Eu falei assim, eu não sou uma confeitaria, eu sou uma browneria. Eu trabalho com brownie, então não tem como eu chegar e competir com Charlotte, que faz 1000 coisas diferentes, atende um público totalmente, um nicho totalmente diferente, entendeu? De público, não tem como competir com eles. Eles têm muito mais dinheiro. Entende? Então eu aprendi ali que eu falei, não, eu cheguei e falei, pá, tem que ter um. Eu fui com o cara que fazia, eu falei, pá, você tinha que ter um de brownie. A ideia, pro próximo, bota aí, ó, critério brownie, porque eu não tenho como competir. Tem várias brownerias na cidade. Várias brownerias. Brownerias são várias pessoas, não existe uma browneria na cidade. Existem pessoas que fazem brownie. fazem brownie. Entendeu? Eu sou especialista hoje eu sou especialista em brownie, em criação e produção. Diplomado com o selo do MEC e tudo, graças a Deus. Mas em Campos tem várias coisas. Mas cada um tem seu toque diferente, tem seu nicho diferente. Eu não tô pra dizer se eu sou um dos melhores. Existe brownie bons e existe brownie ruins na cidade. Mas cada um experimenta aquele que acha melhor. Deixa Entendeu? o público escolher. Entendeu? Eu simplesmente falo, cara, eu sou um dos melhores, mas eu sou o mais diferenciado. Eu sou o mais diferenciado por questão de sabores, tamanhos e formas de trabalho. Entendeu? É verdade que eu vejo em outros lugares os brownies bem menores. É quase a metade do tamanho. Sério, é pequenininho, sim. É pequenininho, o sabor não é a mesma Não, coisa. deixa eu desejar. É aquela questão de que aí todo mundo fala assim, seu brownie é muito grande. Eu digo, pô, ele só é grande até a primeira mordida. Pior que é. Por Depois quê? fica pequenininho. Ele fica pequenininho. E outra, a questão do tamanho do brownie que eu trabalho vem exatamente disso por conta de que antes de virar essa receita que eu tenho hoje, eu experimentei todos os sabores de brownies da cidade e pesquisei de cada um. Todos os clientes falando, um cliente vira e pensa, não gosto de brownie. Aí eu já chego pro cliente, posso te fazer só uma pergunta? Mas é só uma coisa fácil, não é pra te vender não, é só pra mim, pra que eu entenda. Uma pesquisa aqui. Por que você não gosta de brownie? Todas as respostas foram 3 diferentes. Doce demais, enjoativo e a textura é estranha. São as respostas que eu recebo de todos os clientes que falam que não gostam de brownie. Aí eu chego, pá, e se eu te falar que até hoje o que você experimentou não foi mais do que uma massa adocicada. Porque o brownie, pra ser brownie, ele tem que ter o sabor de chocolate. E chocolate não é doce. Chocolate ao leite é doce. Mas o chocolate, ele não é doce. Aquilo é cacau. O chocolate é cacau 100%. Então, ali, ou você coloca mais açúcar, que ele deixa de ter, ele vai ter o teu ali 70%, que é 70% cacau, 30% açúcar. 63% cacau, 37% açúcar. 50% cacau, 50% açúcar. Então, o chocolate não é doce. Você equilibra com o açúcar. Então, o brownie não é para ser doce. Ele tem que ter o sabor mais intenso do chocolate e o equilíbrio da doçura vai nos seus recheios. Mas a textura do brownie, dos outros brownies, eles vêm por conta disso, porque você misturar achocolatado, que é uma porcentagem baixíssima de cacau, com açúcar e leite,
mais açúcar que o brownie tem que levar, ovo, a gordura, que pode ser manteiga, margarina ou algum óleo, mais o trigo. Quando você mistura tudo isso, quando você tem muito açúcar, você precisa, se você assar demais, endurece. Então você assa de menos, aí onde vem aquela história. O brownie é um bolo solado. Não é. O brownie de achocolatado é um bolo que você não pode assar muito. Entendeu? É um bolo que você não pode assar muito porque o açúcar cristaliza quando você assa demais. Então quando você bota um chocolate puro com uma quantidade menor de açúcar, você assa o brownie até o ponto correto que o brownie tem que ser assado. E ele não vai ter essa textura errada. Entendeu? Então é sempre nessa parte. Gostaria de lembrar também, né, do nosso parceiro Mr. Rangel Barbearia, que fica na Avenida Pilinca, 116, segundo piso do Parque Centro. Telefone DDD 22 999 11 5874. Nas redes sociais, @mr.rangelbarbearia. São 26 anos de experiência. E na Mr. Rangel Barbearia, o melhor é você. E lembrando que Capitão Brownies também está nas redes sociais. É @capitão.brownies, né? E hoje, Patrick, você, na verdade, trabalha mais com atacado, né? Isso, trabalho muito mais ali com encomendas para festas e eventos do que com própria venda durante a noite. E existe uma quantidade mínima? Se eu quiser, tô lá em casa, eu quero um brownie, existe uma quantidade mínima para entrega? No nosso delivery, não. Você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que a gente vai estar enviando para você. Só que a gente trabalha com promoção. Hoje o preço do nosso brownie, uma unidade, ele é vendido a R$15 a unidade. Mas sempre tem a promoção da Capitão Brownies, que você compra 2, você só vai pagar o segundo, vai sair R$5. Um sai a 15, 2 sai por 20. Caramba, negoção. Não é? Aprendi com o McDonald's. Caramba. Você pensar que o segundo hambúrguer só tá... você, pô, aprendi com o McDonald's. A sensação tá levando a vantagem que o cliente gosta. Rapaz, você tem que aprender com os grandes. É verdade. Vai aprender com quem já fez e deu certo. E esse WhatsApp, né, é o DDD 22, é o 988369444. Exatamente. Certo. Rapaz, achei engraçado na hora aí falando, explicando ali a receita dos brownies. Parece até o William Wonka quando estão fazendo tour pela Fábrica de Chocolate. Viajando. Ele fala apaixonado pela coisa. Os olhos brilham. Eu amo. Ele explicando cada detalhe. Não, é engraçado que a primeira vez que eu comi brownie foi aqui na Rio de Aurora, quando eu vim de convidado no Dane-se, que tinha um pessoal que patrocinava o programa também com brownie. E o segundo brownie foi o dele. Aí eu falei, caramba, bicho, mas o segundo foi melhor. Caramba. Rapaz, de vez em quando eu tô na rua, também tô no barzinho tomando gelada e sempre ele chega. Aí eu tô com os amigos meus todos já conhecem ele, todos já param pra comprar, né? Eu apresentei e eles ficaram doidos. Rapaz, tem que ver a abordagem desse homem vendendo. Ninguém resiste. Hoje eu digo que a minha abordagem não é sobre venda. A minha abordagem é sobre marketing. Porque eu deixei de vender no momento que eu deixei de perguntar se você quer... Aceita comprar um brownie? Isso é venda. Eu chegar pra você, comprar um brownie. Aceita comprar um brownie? Tô te vendendo um brownie. Mas agora, quando eu chego em você tá sentado na sua mesa com seus amigos e pergunta: posso te apresentar a minha empresa? Você vai me olhar de forma diferente. Aquela pessoa vai me olhar... A pessoa já... Empresa? Já dá um peso, Cara, né? não é só um vendedor de doce. Exatamente. Então, isso que eu, na minha palestra, eu falo muito com as pessoas. Cara, não é o produto que você vende, é como você vai vender ele. E hoje, eu vendo a Capitão Brownies. Tanto que eu vejo você, cara, você tá me vendendo brownie ou você tá querendo que eu se torne um sócio seu? Depende. Se quiser entrar na parceria... Quem sabe? Vender algumas ações. Se você quiser entrar numa parceria, vamos sentar e conversar. Estamos aqui para negócio. Se a conversa for boa... Não é? Tem que ser bom para todo mundo. Entende? E você falou essa questão de vendas, cara. Lá em 2005... O DVD, o aparelho de DVD era um negócio caro ainda, né? E eu almoçava ali no centro, perto das Casas Bahia ali,
no Boulevard Francisco de Paula ali. E uma menina pediu pra sentar comigo, vendedora das Casas Bahia. Ela me vendeu um aparelho de DVD. Começou a conversar comigo, eu comprei, cara. E foi tipo R$500 em 2005, era muito dinheiro. Claro que não foi à vista, mas ela me convenceu a comprar um DVD. Só conversando assim, desci informal, né? Desci com ela, fui na Casa Bahia e fechei negócio. Mas uma coisa que muita gente não percebe, porque o mundo hoje gira em torno de vendas. Claro, sempre. Hoje, independente da área que você trabalhe, você precisa ser um vendedor. Por um único motivo, que se você não está vendendo um produto, você está pagando alguém para vender. Então você deve sempre procurar descobrir, aprender um curso sobre vendas. Porque até um médico hoje, que vamos botar assim, com critérios de patamar de médico, o cara salva vidas. Então, o médico, ele precisa saber vender. Não só um clínico, o clínico geral. Tô falando ali do cirurgião ali. Entende? Tanto que tem pessoas que viram referência, doutor fulano, doutor ciclano. E um dos pontos que eu busquei por ser especialista, eu sempre abro, você fala que minha Capitão Brownies é uma confeitaria especializada em produção de brownie, é sempre essa questão de que tudo que você pega e coloca esse detalhe que disse é o único produto, a única coisa que eu faço... Mais uma vez um único. Você se torna mais caro. Porque o clínico geral, ele vai sempre receber menos do que o cara que o cirurgião da rótula X. Ele só trabalha com aquele ligamento, com aquele único músculo. O preço desse cara vai ser exorbitante. Entendeu? Tem que fazer tal coisa. Só sabe que eu vou ter que ir naquele cara específico. Tudo que é específico, né, se torna mais caro. É um peso, né? O cara é especialista nisso. É igual o meu primo, ele tem um Passat Pointer, que ele tirou o carburador, botou a injeção, mas ele agora quer voltar pro carburador. Ele mandou pra um cara referência em São Paulo. Rapaz, eu acho que ele levou 1 ano na oficina com esse carburador. 3 mil e poucos reais. Aí, mas também o cara que você passa a mão no carburador, tá zero. É referência. Então é o que ele falou, né? É um peso, né? Você é especialista nisso, é referência. É diferente. E quando eu falo em brownie, eu penso no Patrick, cara. Eu já não penso em outra pessoa. É tipo Coca-Cola, refrigerante é Coca-Cola. Eu uso a referência da Coca-Cola nas vendas. Quando eu chego na negativa, quando a pessoa pergunta que a pessoa quer... Posso apresentar a minha empresa? A pessoa já entra na negativa com o costume de... eu não quero comprar hoje, não. Hoje... não tenho interesse em comprar nada doce, não. Doutor, sem problema. Mas, se você não precisar comprar, só te apresentar a minha empresa. Porque eu vejo como referência a Coca-Cola. Que diz a história que quando a Coca-Cola começou, ela vendeu 10 garrafas de Coca. Diz a história, você sabe que a internet tudo tá... Mas hoje ela vende milhões no mundo inteiro. E é por 2 motivos. Porque ela tem um produto bom. Isso eu sei que eu tenho. 2, porque ela tem um dinheiro muito grande e pode gastar com marketing. Eu não tenho esse dinheiro, então meu marketing ele é pessoal, é de mesa em mesa falando com as pessoas. E sempre, grande botar aí que 70% das vezes que eu faço isso, a pessoa acaba comprando e ela não compra só um. Já teve vezes que a pessoa comprou 10 brownies. Caramba. Já teve vezes que eu vendi 10 brownies pra mesa por conta disso, e o cara ainda fez uma encomenda porque no final de semana ele ia fazer a festa de reencontro da turma de anos atrás do Senza. Entende? Então, depois que eu perdi isso, a negativa pode se tornar uma positiva com essa deixa da Coca-Cola. Perdendo a abordagem, né? Eu vendo o máximo que eu puder. E aí estamos chegando ao final, né? Temos 30 segundinhos. Deixar aí as considerações finais do Patrick. 30 segundinhos. 28 agora.
Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É a segunda vez, a primeira eu vim... Verdade, lá atrás, né? Lá atrás, no início, a outra eu vim pra escutar a história dos trens. Aí escutar... Quase não consegui falar, coisa. Não, mas é porque tava muito interessante, eu queria mais escutar mesmo. Já a presença, só estar aqui já tava bom, mas hoje foi muito bom pra mim poder falar um pouco da minha trajetória, então muito obrigado. Top. E é isso aí, eu agradeço e até quarta.